Bom, pessoal, estamos abrindo aqui mais uma aula, então, do nosso programa de eventos do Centro de Estudos de Direito Administrativo da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. É um prazer ter todos aqui hoje e é um prazer também temos aqui uma temática que mescla a administração pública com direito penal, com compliance, e que nós vamos ter a oportunidade de ouvir professor, promotor de justiça, o Dr. Flávio Augusto Milhomem, que ele é promotor de justiça lá do MP do Distrito Federal e Territórios. Ele é mestre em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade Católica Portuguesa. Ele é especialista em combate à corrupção pela Escola Nacional da Magistratura Francesa, onde ele estava me contando também que teve a oportunidade de ter uma experiência com os juízes de lá. E ele é coordenador pedagógico da Escola de Direito Criminal, também professor do Estratégia. E, professor, nós vamos ter a oportunidade, então, de lhe ouvir sobre a interpretação jurisprudencial nos crimes contra a administração pública, um tema que nos interessa de sobremaneira, porque na Procuradoria nós temos que trabalhar com a prevenção desses crimes. Então, para prevenir é importante conhecer. Então, professor, por favor, queremos lhe ouvir. Só antes de mais nada, todos aqueles que estiverem na aula, eu peço que mantenham os microfones mutados, porque pelo nosso sistema que nós estamos usando aqui, nós não temos condições de mutar individualmente os microfones. Isso dá maior conforto a todos. Os certificados, eles são enviados em até 10 dias úteis. Por favor, quem não for do programa de residência jurídica da PGM, inclua o seu nome e a sua origem pelo chat, onde também poderão ser encaminhadas as perguntas. Todas serão muito bem-vindas. E eu passarei para o professor Flávio assim que for oportuno. Professor Flávio, a fala está com o senhor, a palavra está com o senhor, queremos muito lhe ouvir. Muito bom dia a todos e todas. É um grande prazer poder estar conversando com vocês hoje. A intenção é justamente essa, é de promover um diálogo, uma conversa a respeito de uma temática que, prática, sob o ponto de vista prático, ele é estritamente relacionado ao trabalho da Procuradoria Municipal de Porto Alegre e, sob o ponto de vista teórico, nos permite o conhecimento da interpretação jurisprudencial dos tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em relação aos temas selecionados. A proposta é que nós possamos analisar determinados temas e ver como esses temas já foram objeto de discussão no STJ a partir de julgados recentes. Alguns muito recentes, outros menos recentes, mas ainda assim atuais, ou seja, é o precedente jurisprudencial que se aplica quando se trata da matéria. E nós vamos falar também não só sobre o direito material, porque a análise do procedimento especial dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, que é o termo utilizado pelo Código Penal, no artigo 327, também será discutido aqui conosco. Eu sei que a Procuradoria Municipal ela exerce um trabalho de prevenção, um trabalho de compliance, e esse trabalho que é um trabalho pedagógico, de orientação, de educação do gestor, ele é muito importante porque isso gera economia de recursos e também efetividade na prestação de serviço público, mas, eventualmente, nós nos depararemos também com situações de apostas que chegam ao conhecimento do procurador e, obviamente, de todo o seu grupo de assessoramento, vocês, que precisarão realizar uma interlocução, um diálogo com órgãos responsáveis pela adoção das medidas ali cabíveis diante da identificação da situação em concreto. Daí porque também saber como lidar quando se depara com a prática de uma conduta criminosa e como acionar, nesse caso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul para que as devidas providências sejam tomadas, tanto no âmbito da responsabilidade penal, quanto, eventualmente, também no âmbito do direito administrativo punitivo, já que não será raro nós identificarmos a ilicitude penal acompanhada da improbidade administrativa. Tudo bem? Fiquem à vontade para mandar
o chat, as mensagens. É um grande prazer poder interagir com vocês aqui. A professora doutora Karen, ela vai nos ajudar com a gestão dessas perguntas. Se considerar interessante durante a nossa conversa, já se apresenta, a gente já discute essa pergunta, senão, no final, a gente vai analisar todo mundo, tá bem? Eu vou procurar ser conciso e o menos chato possível. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a tela a partir de agora. E tomara que dê tudo certo, né, professora Karen? Vamos lá. Vai dar, vai dar. Compartilhamento de tela. Vamos ver se é isso. Deu aqui. Eu peço que só me deem um Isso aí. retorno para dizer se vem agora aqui a apresentação. Sim, está aparecendo. Então, muito bem, vamos lá, vamos conversar. A nossa proposta é lidar a respeito dos crimes contra a administração pública. E nós começamos falando a respeito do princípio da insignificância. Bom, vocês sabem que o princípio da insignificância, quem não sabe vai ficar sabendo agora, ele é um corolário do princípio da proporcionalidade e que tem especial importância quando se fala em teoria do crime. Por quê? Você sabe que a doutrina hoje adota majoritariamente o chamado conceito tripartite analítico do crime, para considerar como conduta merecedora de responsabilidade penal aquela que é típica, ilícita e culpável. É a teoria majoritariamente adotada e também adotada pelos tribunais. O fato é que a tipicidade hoje já não mais representa uma tipicidade formal, aquela do início do direito penal causalista do século XIX, onde a mera descrição da conduta importa na automática atribuição de responsabilidade e aplicação de pena. Não. É necessário que eu, além da identificação da adequação da situação de fato em concreto àquela hipótese abstratamente prevista no preceito primário da norma penal incriminadora, que é a chamada tipicidade formal, eu também identifique a efetiva violação do bem da vida que o legislador pretende proteger por meio da ameaça de aplicação de uma sanção penal. E aí, nesse contexto, nós vamos falar sobre um princípio que, muito provavelmente, é do conhecimento de todos, é o princípio da lesividade. Assim, se não tem violação ao bem da vida que se pretende proteger, que se pretende tutelar, não haveria justificativa legitimidade para a aplicação da sanção penal. E é aí que entra o princípio da insignificância, posto que, quando se reconhece que a conduta não gera nem ameaça, nem efetiva violação ao bem da vida, não haverá, portanto, o reconhecimento de um requisito essencial, que é a tipicidade, sob o ponto de vista da tipicidade material, e, com isso, nós temos o afastamento de toda e qualquer responsabilidade penal do agente. Obviamente, essa responsabilidade penal ou esse descarte da responsabilidade penal a partir do reconhecimento da atipicidade da conduta não necessariamente vai influenciar no reconhecimento da responsabilidade civil do gestor ou da responsabilidade administrativa. Porém, direito penal não se fala mais. E aí a pergunta que se faz é: eu aplico ou não aplico o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública? Bom, eu vou trazer para vocês, obviamente, para ter interesse, a regra, e nós vamos falar um pouquinho sobre as exceções, porque se não houvesse exceções, não tinha graça. Então, vamos primeiro à regra da aplicação ou não do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Eu encaminhei o arquivo em PDF para distribuição para todo mundo que tiver interesse. Então, por favor, só deixe uma mensagem aqui no chat, que eu vou pedir a gentileza da doutora Karen para promover essa distribuição, tá bom? Então, a tese que vocês devem adotar como regra é a seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra a administração pública, ainda que o valor seja irrisório, porquanto a norma penal busca tutelar não somente o patrimônio, mas também a moral administrativa. Olha, essa é a regra, e essa regra, inclusive, encontra entendimento sumulado. Eu me refiro ao enunciado número 599 do Superior Tribunal de Justiça,
que diz o seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Bom, o enunciado 599 ele representa a uniformização do entendimento das turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, da quinta e da sexta turma criminal. Mas, obviamente, não significa uma vinculação no sentido que se dá à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, de que o juiz não possa decidir de forma contrária. O juiz pode decidir de forma contrária, mas caso haja recurso especial ou habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça tende a aplicar o entendimento do enunciado número 599. E o próprio STJ traz exemplos de afastamento da aplicação dessa súmula, o chamado distinguishing do direito da jurisprudência norte-americana, quando, num caso que eu me recordo aqui, deixou de aplicar a reprimenda penal ao indivíduo que teria vendido tickets de transporte no metrô de São Paulo. Foi identificado como um crime praticado por particular contra a administração pública, mas o STJ não reconheceu que a hipótese ali seria de responsabilização penal, que isso não seria uma medida justa diante do prejuízo irrisório causado à administração, e aplicou excepcionalmente o princípio da insignificância. E nós vamos ver mais para o final dessa nossa conversa que, falando especificamente acerca dos crimes contra a ordem tributária, inserido aí dentro de um contexto de crimes contra a administração pública, nós também aplicamos o princípio da insignificância aí de uma forma surpreendente ao crime de descaminho. Mas já já a gente fala sobre ele, tá? Então a regra é o enunciado 599. O princípio da insignificância não se aplica nos crimes contra a administração pública, porque, além do erário, o que se busca proteger é a probidade administrativa, é o zelo que se deve ter na aplicação dos princípios atinentes à administração pública constantes do artigo 37 da Constituição Federal, e esses são inegociáveis e indelecáveis e também irrenunciáveis. E é por isso que eu não aplico o princípio da insignificância como regra. Deixa eu mostrar para vocês aqui um julgado do STJ, que justamente trata do tema. Esse julgado é de 2022, ele teve a relatoria do então desembargador convocado do TRF1, o ministro Olívio Menezes. E decidiu-se o seguinte: apesar de o bem subtraído ser avaliado em R$ 35, o delito foi praticado contra a administração pública, em que houve a valoração negativa dos maus antecedentes e ainda o reconhecimento da reincidência, o que impede o reconhecimento da atipicidade material, consoante a súmula 599 do STJ, abre aspas, o princípio da insignificância é inaplicável contra a administração pública. Então, você vê aí que o julgador ele aplicou o enunciado 599 e também reforçou a sua fundamentação no sentido de que, de forma subjetiva, não se mostraria suficiente a harmonização social pela não adoção do direito penal em face dos maus antecedentes e da reincidência. Então, R$ 35 foi o prejuízo causado à administração pública e isso deu ensejo ao ajuizamento da ação penal contra o autor da conduta. Beleza? Vamos ao próximo tema. Vamos falar agora sobre dosimetria de pena. Olha, quando se reconhece a responsabilidade penal de alguém, porque partiu-se do pressuposto, a partir da instrução processual, de que o fato é típico, encontra adequação à conduta prevista como proibida em lei, ele é ilícito porque não se encontra justificado por qualquer das circunstâncias elencadas no artigo 23 do Código Penal, estado de necessidade, exercício regular de direito, legítima defesa, etc. E ele é culpável, porque também não se verifica nenhuma circunstância dirimente que afaste a reprovabilidade social dessa conduta. Então, passa o juiz, após a condenação, a realizar a dosimetria da pena. E o sistema de dosimetria da pena é um sistema trifásico. O juiz, primeiro, ele vai fixar a pena base, levando em consideração os limites mínimo e máximo combinados pelo legislador. Na sequência, ele aplica atenuantes e agravantes. E, no final
vai aplicar as chamadas causas especiais de diminuição e de aumento de pena nessa ordem, as chamadas minorantes e majorantes. E eu estou falando a respeito de dosimetria porque eu quero mostrar para vocês que o prejuízo causado ao erário é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando vultoso, como circunstância judicial. O que isso significa? Significa que esse expressivo prejuízo causado à administração pública vai ser utilizado para afastar a pena base do mínimo legal. Imagine, teoricamente, que a pena combinada pelo legislador é de 1 ano. A constatação do prejuízo por meio de laudo realizado pelo Instituto de Criminalística ou por meio de relatório do Tribunal de Contas vai permitir que o juiz tenha fundamento para fixar a pena mínima além deste 1 ano. Pode ser 1 ano e 6 meses ou até mesmo 2 anos. E sobre essa pena base de 2 anos ou de 1 ano e 6 meses, que é diferente da pena mínima, é que se vai fazer incidir, então, as causas de aumento de pena e de diminuição. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o que diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É possível o agravamento da pena base nos delitos praticados contra a administração pública com fundamento no elevado prejuízo causado aos cofres públicos a título de consequências do crime. Quem elenca as causas judiciais que devem ser analisadas pelo juiz para aumentar a pena base é o artigo 59 do Código Penal. E dentre essas causas você tem justamente as consequências do crime, que trata-se de um termo aberto, que admite interpretação analógica e, portanto, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o expressivo prejuízo causado ao erário deve ser interpretado como consequência do crime suficiente para o aumento da pena base. Deixa eu mostrar para vocês o julgado que já aplicou esse entendimento. Está aqui, ó. O colegiado local consignou que o recorrente sonegou a considerável quantia de R$ 500 mil, tendo em vista a fraude à fiscalização tributária, com a consequente supressão de tributos federais diante da omissão de informações às autoridades fazendárias, concernentes a movimentações bancárias em contas pessoais vinculadas à Caixa e ao Banco do Brasil, com relação ao ano de 2008. Em situações semelhantes à dos presentes autos, esta Corte adotou o entendimento de que o expressivo valor da sonegação, assim compreendido pelas instâncias anteriores, constitui um fundamento válido para a negativação da vetorial consequências do delito. Em outras palavras, negativação da vetorial consequências do delito será a possibilidade de aumento de pena, levando em consideração o expressivo prejuízo causado ao erário. Tá bom? Esse caso aqui é um caso específico que trata da Lei nº 8.137/90, mas que, a título geral, é interpretado como um crime contra a administração pública, a sonegação fiscal. Beleza? Vamos lá, porque tem mais coisa para a gente falar, tem mais tese. Agora, está aqui um tema que eu considero bastante interessante e que trata da independência das instâncias, da instância administrativa, da instância judicial, que é a aprovação de contas pelo Tribunal de Contas. Será que, em razão de obrigação legal, tendo o gestor encaminhado para o Tribunal de Contas as contas referentes ao ano fiscal, tendo sido elas aprovadas, isso seria um fator impeditivo de reconhecimento de responsabilidade penal ou da prática de crime contra a administração pública, propriamente dita? Nós vamos ver que instâncias administrativas e judiciais são independentes e, salvo em situações excepcionais, a absolvição em uma delas não importará no reconhecimento automático da absolvição em outra. E é isso que acontece quando nós estamos tratando acerca da aprovação de contas pelo Tribunal de Contas, seja ele municipal, estadual, ou mesmo, no caso, o TCU, Tribunal de Contas da União. E a tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é essa aqui, ó. A regularidade contábil atestada pelo Tribunal de Contas não impede a persecução criminal promovida pelo Ministério Público, ante o princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal. Olha, é bem verdade que quando eu tenho um relatório ou do Ministério Público de Contas
ou do próprio Tribunal de Contas, onde reconhece o prejuízo e a inadequação do procedimento adotado pelo gestor ao que preconiza a lei, isso torna a vida do promotor de justiça muito mais fácil. Porém, ainda que eu tenha a aprovação das contas na instância administrativa e tendo outros elementos colhidos em sede de inquérito policial ou por meio de procedimento de investigação criminal levado a cabo pelo próprio Ministério Público, isso permite que eu traga a justa causa para o oferecimento da ação penal e desconsidere essa aprovação de contas pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido, eu posso validamente vir a discutir em juízo, na vara criminal, a responsabilidade penal do gestor. E isso também reconheceu o Superior Tribunal de Justiça. O julgado que eu trago é um julgado de 2017, num habeas corpus, onde se chega ao seguinte entendimento. Anote-se que, abre aspas, o fato de o Tribunal de Contas aprovar as contas a ele submetidas, lembrando que a aprovação, no caso destes autos, foi com ressalva, embora possa ser considerado em favor do paciente, e paciente, só um breve esclarecimento para quem não tenha familiaridade com o processo penal, é a pessoa beneficiada ou que pode vir a ser beneficiada com o ajuizamento da ação constitucional de habeas corpus, não impede, diante do princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal, a persecução penal promovida pelo Ministério Público, quando não se evidencia, isento de dúvidas, a inocência do acusado. Essa foi a interpretação adotada pelo ministro Ribeiro Dantas, citando um precedente jurisprudencial do próprio STJ, da então, hoje aposentada, ministra Laurita Vaz. Dessa maneira, você vê que a independência das instâncias administrativa e judicial é para valer, dá mais trabalho para o Ministério Público eventualmente buscar essa responsabilização, mas isso não é impossível se houver elementos de fato que constem de procedimento investigatório policial ou de procedimento investigatório ministerial, tá bom? Mas, Professor, obviamente, pois não, Karen, eu deixa não eu sei se o procurar senhor você aqui. vai Pronto. abordar isso com relação aos crimes praticados pelo servidor contra a administração pública, naquelas questões em que o servidor ele já vem sofrendo um processo administrativo disciplinar pelo mesmo fato. Se o senhor vai explicar alguma coisa sobre a questão das instâncias, e a minha curiosidade específica é até com relação ao aproveitamento de provas produzidas no processo administrativo disciplinar para o processo judicial e vice-versa. Não sei se o senhor vai abordar isso mais adiante ou se a gente poderia falar agora. E veio uma pergunta aqui, veio na verdade, uma colocação aqui para mim por WhatsApp e que eu achei bem interessante, com relação à questão da insignificância, como ela pode ser controversa. Eu sei que o senhor tratou um pouquinho antes da insignificância, não é tão oportuno assim, mas só para ilustrar, uma colega ela comentou, nós temos na frente do Paço Municipal, que é o prédio antigo da prefeitura, temos uma fonte que a gente chama fonte de Talavera, por quê? Porque ela foi doada pela Espanha ao município de Porto Alegre. Então, é uma fonte histórica, tem toda aquela pintura característica da região da Espanha. E um carroceiro, né, um senhor desses que tem carroça puxada por cavalo, numa manifestação dos carroceiros em frente ao prédio da prefeitura, ele quebrou a fonte. E foi aplicado o princípio da insignificância combinado com a hipossuficiência do autor, mas isso já faz cerca de 20 anos, pelo que a colega colocou. Só que essa questão da insignificância é controversa, porque para o conserto dessa fonte, as peças tiveram que ser enviadas para a Espanha. Então, é só um comentário sobre a questão do princípio da insignificância e como às vezes isso pode ser um pouco controvertido, né? Karen, é verdade. Vamos abordar esses dois temas. Vamos aproveitar, como eu falei para você, é um diálogo. É sempre uma oportunidade muito interessante, porque ideias novas surgem,
e a gente pode também criar essas soluções e discutir outros temas. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo professor Igor Maciel. Eu estava com a tela aqui na minha frente e não tinha ainda o visto. Um abraço, Igor. Vamos falar então sobre a fonte de Taladera, é isso? Bom, há 20 Isso aí. anos. Primeiro, a adoção do princípio da insignificância hoje é uma coisa que é bastante natural, mas há 20 anos não era. Então, foi uma conduta, aí, digamos, progressista do membro do Ministério Público, louvável. Mas o princípio da insignificância ele deve ser sempre analisado na situação individual objetiva. Não há a possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância sob um ponto de vista genérico para toda e qualquer situação onde não se reconheça, eventualmente, a violação de bens que tenham um valor considerado irrisório. No caso da fonte, especificamente, eu não conheço o caso, mas imagino, além do valor material, levando em consideração a necessidade de encaminhamento de peças para recondicionamento na Espanha, eu tenho também um valor histórico-cultural que atrairia a aplicação, inclusive, da Lei do Meio Ambiente, a Lei número 9.605, afastando dessa maneira eventual possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Por outro lado, veja como nem sempre é simples. Eu estou tratando de uma pessoa que era, muito provavelmente, uma pessoa em situação de rua, que exercia um trabalho de recolhimento de recicláveis e que, numa manifestação política legítima, por falta de, vamos falar, de conhecimento, de cultura, deu causa a este determinado resultado naturalístico. Então, eu tenho esse embate entre o dano cultural, patrimonial, histórico, ao erário, ao patrimônio municipal e a análise da culpabilidade desse indivíduo. E, nesse contexto, optou-se por razões de política criminal, é a minha interpretação, pelo reconhecimento dessa falta de responsabilidade desse cidadão, fazendo com que a comunidade de Porto Alegre, de um modo geral, assumisse esse ônus na reparação da fonte de Talavera. Exato, eu imagino que Em direito, de de uma um modo geral, em condenação. direito penal, a gente analisa diversas situações, diversas hipóteses, né? Exato, é que de uma condenação, o que nós teríamos em proveito da sociedade? Mais uma pessoa reclusa, talvez aprendendo a escalar no crime, né? Talvez não tenha uma índole criminosa, e, ao mesmo tempo, algum dever de reparação civil estaria totalmente fora de cogitação, né? Então, acredito que sim, uma questão de política criminal. Só que o que dificulta, talvez, com esses precedentes é a questão de que a gente fica com receio que nem sempre essa situação seja avaliada quando existe o extremo oposto, quando existe a capacidade de, posteriormente, ser condenado a indenizar no cível e efetivamente ter a possibilidade de pagar, quando a gente entra em outros crimes, né, com prejuízos ao erário. Então, só a colocação aqui, que às vezes a gente tem dúvida do quanto esses precedentes podem vincular para casos em que a política criminal talvez não fosse tão benéfica para a sociedade. Mas cada caso é um caso, Karen. A gente não precisa se preocupar nesse sentido, porque nós temos diversos atores jurídicos, o juiz, o membro do Ministério Público, o delegado, o defensor público, o advogado e a possibilidade de discussão em duas instâncias. Então, muito provavelmente, o que sair vai ser o justo. Eu não estou dizendo para você que é certo que a justiça se opere em todas as situações, mas muito provavelmente da interação entre todos esses atores jurídicos nessas duas instâncias, nós teremos uma decisão normalmente justa. Tá? E até Agora vamos falar, Karen. A Isadora Tubino Cruz está aqui colocando se a não aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração em determinadas situações não causaria um prejuízo ao erário maior do que o prejuízo causado pelo crime em si.
Esse é um dos fundamentos que justifica medidas de política criminal, e que não se aplica única e exclusivamente em insignificância, aplica-se também à possibilidade de solução de conflitos sociais por meio de negociação penal, porque o litígio, primeiro, não é a certeza de reparação de danos nem de harmonização social. E depois a negociação penal permite de forma muito mais célere que você reconheça a responsabilidade penal e busque essa reparação, principalmente a reparação da comunidade, quando identifique a vítima em concreto. Então, eu acho que eu posso utilizar essa argumentação trazida pela colega sobre esses dois pontos de vista. Uma medida de política criminal para a aplicação do princípio da insignificância quando cabível, e também para a adoção da negociação penal no lugar da heterocomposição litigiosa, que é a forma tradicional de apuração de responsabilidade penal. Agora, Karen, vamos falar um pouquinho a respeito da questão da apuração da infração disciplinar pelo servidor e como é que essa apuração disciplinar ela se coaduna com a eventual apuração de responsabilidade penal. Olha, um dos casos mais interessantes para mim é, primeiro, a necessidade de se adotar, no âmbito do processo administrativo disciplinar, as mesmas garantias para o servidor público que se confere ao réu no processo penal. Então, em relação a isso, nós temos a proibição da produção de prova ilícita, que se assegure a ampla defesa, que se assegure o contraditório. E, sob o ponto de vista instrumental, nada impede que os elementos de informação colhidos nesse procedimento administrativo para apurar a infração disciplinar possam também instruir o inquérito policial que dará ensejo, na maioria das vezes, ao ajuizamento da ação penal. E, da mesma forma, nada impede que, eventualmente, provas que tenham sido produzidas em juízo, com a autorização do juiz competente, quando devidamente provocado, possam também instruir, de maneira contrária, o procedimento de apuração da infração disciplinar. No sentido do caminho juízo infração disciplinar, aí eu vou precisar da autorização da autoridade judiciária. No que diz respeito à utilização dos elementos de informação do procedimento disciplinar, basta uma requisição do delegado de polícia, que é o presidente do procedimento de investigação, e a adoção pelo gestor do encaminhamento sem maiores formalidades. Isso é uma coisa muito importante dentro da administração pública, porque não é incomum que o fato que esteja sendo objeto de um processo administrativo disciplinar, um PAD, ele também constitua um crime, além de ser uma infração disciplinar do servidor público, e nem sempre a apuração se dá no tempo devido e ainda existe prazo não coberto pela prescrição no âmbito penal. Então, acredito que seja importante o gestor ficar sempre alerta a isso e encaminhar no tempo devido para a esfera penal alguma prova relevante que tenha sido produzida. E o gestor pode tomar essa iniciativa de ofício, sem a necessidade de provocação. A partir do momento em que ele identifica na conduta do servidor, ou seja, um ato de improbidade administrativa, porque é patente o prejuízo causado ao erário, ou a violação de uma conduta prevista como crime em lei, seja no Código Penal ou em legislação extravagante, um ofício encaminhado à autoridade policial é suficiente, instruído com a cópia desse procedimento administrativo, quando não sigiloso, ou tão somente com a notícia de fato que chegou ao seu conhecimento, é suficiente para que se dê início, então, à apuração no âmbito criminal desse fato, porque a grande maioria, salvo engano, a totalidade dos crimes contra a administração pública é crime de ação penal pública incondicionada. E, nesse sentido, o delegado não precisa esperar ninguém. Comunicado pelo gestor público dessa suspeita, o delegado de polícia, então, instaura ou um procedimento preliminar de investigação para colher elementos fáticos com maior base probatória, que possibilitem a instauração do inquérito policial, ou quando esse ofício já vem com a notícia de fato suficientemente instruída,
que legitima a instauração do inquérito policial. E ambos correm em paralelo, sem prejuízo de um e outro. Tá bom? Ok. Bom, as dúvidas O senhor vai seguir no compartilhamento aqui? as dúvidas que forem surgindo, fiquem à vontade, tragam. Eu vou seguir aqui com o compartilhamento, porque tem outros temas interessantes e talvez apareçam aí também para a gente outras dúvidas. Né? Professor, Pois não, estou aqui. eu tenho uma dúvida. Você é o Gerson? Isso. Oi, Gerson. Bom dia. Bom dia. Recentemente, a lei de improbidade administrativa ela foi alterada para permitir a punição apenas por condutas dolosas, né? E a questão que me vem à cabeça agora é, vamos supor que no juízo civil tenha havido a absolvição do gestor público por ausência de conduta dolosa. E eventualmente no processo penal, esse mesmo gestor público, pelo mesmo fato, venha a ser condenado por peculato, por exemplo, né? Sendo reconhecida a conduta dolosa. Como é que se estrutura essa situação? Né? O mesmo poder judiciário, o mesmo tribunal, reconhecendo no mesmo fato uma conduta dolosa e ao mesmo tempo a ausência de conduta dolosa. É como se sistematizaria essa situação? O Gerson, interessantíssima essa sua pergunta. Primeiro, eu quero só que você me esclareça essa dúvida para mim. Você é angolano? Isso, sou angolano, professor. Muito bem, Gerson. Quase não tem mais o sotaque, mas eu peguei aqui. Ô, Gerson, olha, Ok. no âmbito criminal, essa possibilidade de confusão, ela se resolve por meio da reunião de processo no mesmo juiz. É o que a gente chama de conexão ou continência. É quando você reúne fatos que foram praticados no mesmo contexto espacial, temporal, na mão de um único juiz, ainda que em comarcas diferentes, para evitar justamente decisões contraditórias, no sentido de que um juiz absolve e o outro condena. No entanto, levando-se em consideração a independência das instâncias, eu não posso reunir, salvo em comarcas onde você tem a competência unificada, o julgamento de uma improbidade administrativa e da responsabilidade penal na pessoa do mesmo juiz ou do mesmo juízo. Em cidades médias e grandes cidades, você vai ter a vara de fazenda pública cuidando da improbidade administrativa e a vara criminal cuidando da responsabilidade penal. E aí, eventualmente, nós podemos chegar a esse resultado contraditório que você acaba de apresentar. Muito bem. Se nós tivermos tempo, obviamente, tempo processual, o recurso da decisão de improbidade administrativa que não reconheceu a conduta dolosa pode vir instruída com a fundamentação adotada na sentença do juízo criminal que reconheceu o peculato, na expectativa de reforma dessa decisão e absolveu o gestor de improbidade administrativa. Se não houver tempo, Inês é morta porque vai se promover a coisa julgada e aí ele vai ser condenado tão somente no âmbito criminal. Mas muito interessante a provocação, viu, Gerson? Parabéns. Obrigado. Vamos lá? Vamos Então, lá, vamos. vamos lá. Obrigada, Vamos lá. Gerson. Essas questões de improbidade administrativa são sempre necessárias. A gente precisa estar sempre estudando. E essas questões, elas têm absolutamente tudo a ver com o direito penal. Hoje, são muito poucas as diferenças existentes entre a responsabilidade penal e a responsabilidade sob o ponto de vista do direito administrativo punitivo. É claro que levando em consideração os limites legais previstos na lei de improbidade administrativa, com a restrição que foi provocada, né, onde antes eu podia ajuizar a ação penal e a ação civil pública de improbidade administrativa por violação de princípios constitucionais, isso acabou, não existe mais. Eu tenho que identificar concretamente, né, por meio de laudo, a violação ao erário ou relatório do Tribunal de Contas para poder buscar a responsabilização do gestor por improbidade administrativa. Mas ainda assim, e aí eu trago a minha experiência pessoal como promotor de justiça, eu tenho a atribuição
conjunta, essa atribuição cumulativa. Hoje eu atuo na Auditoria Militar do Distrito Federal. Eu respondo, portanto, pela análise da responsabilidade penal de policiais militares e bombeiros militares e também levando em consideração o caráter de gestor público que esses militares passam a adotar enquanto oficiais, né? Eles passam a ser administradores de um orçamento que é um orçamento considerável, a analisar também eventuais atos de improbidade administrativa. E agora, de forma mais esparsa, mas ainda assim possível, eu ajuizo simultaneamente a ação penal, a denúncia perante a auditoria militar e a ação de improbidade administrativa perante a Vara de Fazenda Pública. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os advogados dativos como funcionários públicos. Olha, a figura do advogado dativo, ela hoje não é mais tão comum quanto antigamente, porque a Defensoria Pública, de forma bastante atuante, consegue, na medida do possível, diante das suas restrições orçamentárias, realizar a prestação de defesa em juízo da população. Mas, ainda assim, nem todos os municípios do país são atendidos de forma integral e, eventualmente, nem satisfatória pela Defensoria Pública, e ainda nós teremos a possibilidade de nomeação pelo juiz de direito de um advogado dativo, é aquele advogado nomeado para a causa ou advogado nomeado para a defesa do réu em um determinado ato processual. E é nesse contexto que a gente discute a adequação do advogado dativo à definição de funcionário público prevista no artigo 327 do Código Penal. O artigo 327 do Código Penal ele é uma norma de interpretação autêntica do Código Penal, porque é o próprio legislador que esclarece o que se deve considerar como funcionário público para fins de análise de responsabilidade penal pela prática de crimes contra a administração pública. E o artigo 327 traz a seguinte definição: considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E aí a pergunta que se faz é: o advogado dativo seria incluído nesse conceito amplo de funcionário público? E a resposta é afirmativa, porque a interpretação do STJ é justamente nesse sentido. Os advogados dativos, nomeados para exercer a defesa do acusado necessitado nos locais onde não existe defensoria pública, são considerados funcionários públicos para fins penais, nos termos do artigo 327 do Código Penal. E, como você já está habituado, nós vamos ao julgado, que aplica justamente esse entendimento. Eu trago aqui um julgado de 2020, onde o ministro Ribeiro Dantas, da quinta turma, traz a seguinte interpretação: os advogados dativos, nomeados para exercer a defesa de acusado necessitado nos locais onde a Defensoria Pública não se encontra instituída, são considerados funcionários públicos para fins penais, nos termos do artigo 327 do Código Penal. Então, atenção à responsabilidade. Você que é residente aí da Procuradoria Municipal e que, eventualmente, pode ser nomeado pelo juiz como advogado dativo, seja bastante consciencioso em relação aos seus deveres, porque isso pode gerar algum tipo de responsabilidade penal, tá bom? O Lucas Lourenço está fazendo uma pergunta pertinente a essa situação da equiparação, professor. Ele diz o seguinte: a quinta turma do STJ recentemente firmou um entendimento de que os empregados da OAB são equiparados a funcionários públicos para fins penais, muito embora a entidade não... acho que ele quer dizer, não pertence à administração pública. É aquela situação especialíssima, né, da OAB. Entendo o posicionamento da turma, levando em consideração a natureza pública dos serviços prestados pela OAB, mas pergunto, na sua visão, é possível... Peraí que aqui tem uma mensagem na frente. É possível, de fato, enquadrar por equiparação o empregado da OAB no 327, parágrafo 1º do Código Penal? Olha, o Lucas, né? Olha, Lucas. Isso. Eu tendo a ser muito pragmático. Essa questão ela foi decidida em 2 instâncias ordinárias e depois discutida num órgão colegiado para a fixação dessa possibilidade de interpretação. E buscando também a adequação
da nossa função como operadores do direito diante de um sistema instituído pelo Código de Processo Civil, que faz uma escolha preferencial pelo sistema de precedentes, fazendo aí uma miscigenação com o sistema norte-americano. Eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar os precedentes jurisprudenciais em busca de uma harmonização social e também do ordenamento jurídico. Então, em relação a essa decisão, se porventura eu me deparar na minha atuação funcional com a prática de crime por servidor da OAB, funcionário da OAB, né, submetido ao regime seletista, ele será enquadrado de acordo com o artigo 327. E eu não tenho certeza, mas suponho que esse mesmo entendimento do STJ se aplique também aos funcionários do sistema S, né? SESI, SENAI, SESC, etc., por conta de recursos públicos que são envolvidos na operação desse sistema. Depois a gente pesquisa para ver se essa equiparação é também desse jeito. Mas eu me recordo de ter analisado esse julgado da OAB e obrigado pela pergunta, viu, Lucas? Professor, eu tenho duas questões aqui. Uma que é muito frequente em termos de município, que é a questão de integrantes de conselhos, porque a gente tem conselho do idoso, conselho da criança, a gente tem conselho de saúde, conselho de tudo, né? Então, esses participantes de conselho, provavelmente por esse raciocínio também, devem poder, no exercício, no desempenho dessa função de integrante de conselho, eventualmente sofrer uma responsabilização. Mas eu tenho uma figura que surgiu recentemente em Porto Alegre e que eu acho ela ímpar. Eu acho que ela não tem equivalente em outros lugares, ou se tem, eu não conheço. Em Porto Alegre se criou uma figura chamada prefeito de praça, tá? Que são pessoas da comunidade que elas são próximas, moram em determinado lugar, alguns já tradicionalmente cuidam de determinadas praças. Muitas vezes existe disputa, tem gente que briga para ser designado pelo prefeito, para ser prefeito de praça, tá? Mas eles não participaram de nenhum concurso, não tem nada disso, é uma designação e eles não têm recursos aos seus cuidados, mas eventualmente eu não sei se eles não poderiam se exacerbar, talvez nessa conduta de prefeito de praça, talvez alguma situação pudesse ocorrer como, sei lá, algum exercício arbitrário das próprias razões ou alguma coisa do tipo. Então, queria lhe ouvir a respeito disso e dos conselheiros, porque são coisas muito peculiares do município. A Paula está falando, sim, na Praça Macedônia tem. Prefeito de praça é um título honorífico regulado em decreto. Contribuição aqui da colega Cristiane Catarina, que é procuradora municipal. Decreto 21.073 de Porto Alegre. Bom, Cristiane, com seu auxílio, a gente pode dizer que o prefeito de praça é um comendador, né? Ele recebe uma comenda e ele não teria essa capacidade de gestão, né? Se eu não identifico essa capacidade de gestão, se ele não puder, por exemplo, determinar a funcionários do serviço de limpeza da Prefeitura de Porto Alegre que realize obras de manutenção, eu não poderia enquadrá-lo como funcionário público. E eu tendo a realizar essa mesma. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui a mensagem toda da Cristiane. Consegui aqui, peraí, vamos lá. A Cristiane está trazendo o decreto, ele tem que zelar pelos cuidados, acompanhar o serviço, comunicar ao município, realizar busca ativa por parcerias, comunicar. Todas essas atividades, e é muito importante a gente analisar o verbo adotado para a realização dessas atividades, não levam ao reconhecimento de gestão. Então, o zelo pelo cuidado é a forma como as pessoas devem cuidado para não estragar. O acompanhamento, ele tem que ficar olhando, comunicar, é o ato de levar o conhecimento da autoridade pública, né? Buscar parceria também, a autoridade pública é que vai firmar a parceria.
Então, nenhum desses atos, em princípio, seriam atos de gestão. E uma coisa muito importante, a responsabilidade penal, em razão do princípio da legalidade estrita, ela nunca pode ser estendida por meio de analogia. Ou seja, se há uma lacuna, essa lacuna ela não pode ser suprida pelo intérprete, sob pena de se estar violando uma competência exclusiva do Congresso Nacional para legislar a respeito de direito penal. Então, a interpretação quanto à responsabilidade penal ela tem sempre que ser restritiva. É por essa razão que eu também acredito que os integrantes de conselhos, por não terem capacidade de gestão, mas só contribuem com discussão de políticas públicas que serão apresentadas como sugestões ao gestor, também não se enquadrariam nesse conceito do artigo 327 do Código Penal. É uma interpretação de natureza garantista que eu acredito que deve prevalecer nesse caso. Mas vamos analisar caso a caso e eventuais conselhos podem ter capacidade de gestão e, a partir do momento que se identifica essa capacidade de gestão, eu posso enquadrar os integrantes desse conselho, ou o presidente desse conselho, como funcionário público nos termos do artigo 327. Mas, em regra, a minha tendência é sustentar que nem o comendador, prefeito de praça, e nem o integrante do conselho estariam enquadrados nesse conceito do artigo 327. O comendador Igor deve concordar comigo. Professor, tem mais perguntas ainda aqui. O senhor Que coisa boa, né? sedento mal. Também da Cristiane Catarina, ela pergunta se o conceito de funcionário público para fins penais é semelhante em abrangência ao de agente para fins de lei de improbidade. Se a abrangência é a mesma, qual que é mais restritivo? O direito penal certamente é mais restritivo, sem dúvida alguma. Muito embora haja semelhanças, o direito penal ele sempre traz a potencialidade de privação de um direito fundamental, que isso não é mais importante que o direito à vida, que é o direito à liberdade. Então, essa mera potencialidade de restrição do direito de viver, por si só, já demanda um cuidado excessivo do operador. Então, eu firmo o pé aqui no sentido de que o conceito de funcionário público deve ser interpretado de maneira mais restritiva. E aqui ela contribui dizendo que os conselheiros da criança e do idoso aprovam captação de recursos por meio de aprovação por resolução. Ela contribuiu aqui também dando essa explicação. Mas vamos seguindo aqui, professor. E vão surgindo, a gente vai lembrando de coisas. Eu não sou da área penal, mas aqui a memória começa a se movimentar, porque realmente o município é uma fonte inesgotável de situações curiosas, né? É verdade. É preciso trazer soluções para a comunidade, para o gestor, e quanto mais a gente discutir, menos nebulosa fica a situação em concreto, né? E eu estou aqui para isso mesmo, para a gente conversar, dialogar. Agora, deixa eu falar aqui rapidinho a respeito da existência de um procedimento especial para a apuração da responsabilidade do funcionário público pela prática de crime contra a administração pública. Olha, esse procedimento é um procedimento antigo no sentido de que ele é anterior a 2008, quando houve a reforma do Código de Processo Penal para a fixação do procedimento ordinário que hoje se adota para a apuração de responsabilidade penal. Basicamente, esse procedimento ordinário ele funciona da seguinte maneira: o Ministério Público oferece a ação penal, o juiz analisa a ação penal oferecida, verifica se a hipótese é de absolvição sumária, se o fato é atípico, se é patente a presença, por exemplo, de uma causa excludente de ilicitude, e se ele identifica que a hipótese é de absolvição sumária, ele sequer recebe essa ação penal, ou, caso ele considere que não é hipótese de absolvição sumária, então ele vai determinar a citação do acusado para o oferecimento da resposta à acusação, que no processo civil corresponde à contestação, tá bom?
Esse é o procedimento ordinário que vige hoje, e a partir daí a gente vai realizar a instrução do processo com a oitiva das testemunhas, com o interrogatório do acusado, apresentação de alegações finais e sentença nessa ordem. O procedimento especial para o funcionário público, como eu falei, é um procedimento anterior à reforma de 2008 que não foi atingido por ela. E é previsto no artigo 514 e no 516 do CPP a seguinte regra: nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Atenção, a notificação para a resposta por escrito não é a citação. Ele não está chamando o funcionário público para se defender numa instância já instaurada. Ainda não houve o recebimento da ação penal. E no artigo 516, o juiz rejeitará a queixa ou a denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Ó, fazendo uma adaptação, é como se, no sistema atual, se permitisse que o acusado oferecesse uma resposta anterior à resposta da acusação que pudesse dar ensejo à sua absolvição sumária. Ocorre que esse procedimento especial está em desuso, porque o próprio procedimento ordinário ele garante de forma significativa a possibilidade de discussão da temática e a possibilidade de absolvição sumária. Além do que, também se reconhece que quando há um inquérito policial que precede a ação penal, e quase a totalidade das ações penais são oferecidas com embasamento no inquérito policial, ele também se mostra prescindível. E essa interpretação de que a adoção do procedimento especial para a apuração da responsabilidade penal do funcionário público nos crimes contra a administração pública, ele é facultativo, prescindível, é matéria objeto de enunciado da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Eu me refiro ao enunciado número 330 do STJ, que diz o seguinte: é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do CPP na ação penal instruída por inquérito policial. E eu trago aqui o julgado que aplica justamente esse entendimento, tanto de que é desnecessário no caso de inquérito policial, quanto é desnecessário no caso da adoção do procedimento ordinário, objeto de aplicação desde 2008. O julgado traz a seguinte redação: o entendimento adotado pelo tribunal local está em sintonia com a jurisprudência deste STJ, no sentido de que a inobservância do procedimento do 514 do CPP gera tão somente uma nulidade relativa, desde que arguido no momento oportuno e com a demonstração de efetivo prejuízo daí decorrente. Diante da precedência de investigação prévia, inquérito policial, no presente caso, confirma-se a incidência da orientação prevista no enunciado 330, no sentido de ser desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do CPP na ação penal instruída com inquérito policial. Assim decidiu a ministra Laurita Vaz em 2022. Interprete também no sentido que você vai encontrar julgados relativos a essa interpretação, onde a adoção do procedimento ordinário atual já é suficientemente garantidor dos direitos do acusado, seja ele funcionário público ou não. É uma tendência também do STJ em relação à questão do 514. E só para finalizar esse tema, você viu que a interpretação do STJ é no sentido da caracterização da nulidade relativa. Olha, hoje, no processo penal contemporâneo, não se tem feito muita distinção entre o que é nulidade relativa e o que é nulidade absoluta. A nulidade é basicamente uma sanção decorrente da não adoção da forma prevista em lei para a realização de um ato processual, sendo que o prejuízo seria presumido na hipótese de nulidade absoluta por violação de um direito ou garantia fundamental e deveria ser demonstrado na hipótese da nulidade relativa, cabendo à defesa a demonstração desse prejuízo. Mas hoje o STF, o STJ, tanto num caso quanto no outro, dizem que a nulidade está sanada se o prejuízo não foi demonstrado, bola para frente, porque o processo ele anda para frente e não fica olhando para trás. Tá?
Então, em qualquer situação, a demonstração do prejuízo ela é inafastável. Aqui, portanto, se aplica também esse entendimento. Se não teve prejuízo para o funcionário público, porque se adotou um procedimento onde se possibilitou a análise da possibilidade de absolvição sumária, não tem por que eu sustentar um prejuízo para esse acusado, mesmo sendo ele funcionário público. Tá bom? Vamos lá, tem mais. Agora, vamos voltar a falar sobre o tema de dosimetria da pena. E a gente vai ser mais objetivo, porque já tratamos de maneira mais aprofundada quando falamos acerca do prejuízo causado ao erário. E aqui eu trago a possibilidade de reconhecimento da relevância do cargo como circunstância judicial. Naquele primeiro momento, nós falamos que o prejuízo ao erário poderia importar no afastamento da pena base do mínimo legal, e agora eu estou trazendo para você a informação de que uma circunstância não objetiva, como prejuízo, mas subjetiva, ou seja, o cargo ocupado pelo autor do crime contra a administração pública, também pode servir para afastar a pena base do mínimo legal. E aí a gente já vai direto para o julgado. Olha só, há fundamentação válida e suficiente para a elevação da basilar, a basilar é a pena base, tá? Consistente no fato de o acusado ter se valido da condição de policial civil para se aproveitar de pessoa indefesa e para atemorizar a vítima, deixando de investigar devidamente denúncias de abuso sexual sofrido por vítima menor de idade. É proporcional e razoável ao caso concreto o acréscimo conferido na origem de 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, tendo em vista que o delito pelo qual o agravante foi condenado possui pena em abstrato de 2 a 2 anos de reclusão. Tá bom? Então, preste bastante atenção, não precisa ser o prefeito, não precisa ser o governador, pode ser uma pessoa que exerce uma função pública que é considerada uma função pública relevante para a sociedade. Aqui, no caso, o STJ reconheceu a função, o cargo exercido de policial civil para aumentar a pena. Pode ser aplicado ao policial militar, pode ser aplicado ao guarda municipal. Por que não? Precedente a gente já tem, é um precedente de 2019, de relatoria do hoje advogado, então ministro Nefi Cordeiro, da 6ª turma do STJ. Vamos falar um pouquinho agora sobre o peculato? Ó, o peculato é a conduta que importa na apropriação de bens que chegam à administração pública ou na efetiva subtração de um bem que está sob a guarda da administração pública. Essas duas modalidades encontram previsão no artigo 312 do Código Penal e que tratam do chamado peculato. Na realidade, são 3 modalidades: o peculato curto, o peculato apropriação e o peculato desvio. A gente, inclusive, vai falar sobre cada um deles. E um dos aspectos mais importantes do peculato é no concurso eventual de agentes. O concurso eventual de agentes é a possibilidade de divisão de responsabilidades na execução da conduta criminosa com a finalidade de facilitação e se assegurar o êxito dessa empreitada criminosa. Né? E eu divido tarefas, eu descentralizo, é um tema que hoje é muito discutido no âmbito da administração pública, eu descentralizo responsabilidades, cada um concorre de maneira causal com a realização da atividade que lhe é incumbida para o sucesso da empreitada criminosa, e nesse contexto todos poderão ser responsabilizados pela conduta prevista como crime. E o peculato também admite o concurso eventual de agentes, nos termos do artigo 29 do Código Penal, também admite, só que eu trago uma particularidade envolvendo o crime de peculato. Porque o peculato ele traz uma circunstância subjetiva que identifica o autor da conduta delitiva no preceito primário da norma penal incriminadora. Traduz, professor? Olha, na descrição da conduta proibida, lá no artigo 312, ele diz que autor é o funcionário público. Essa é a circunstância subjetiva elementar do crime de peculato. Beleza? Essa informação é muito importante porque, já na sequência, no artigo 30, na sequência do concurso eventual de agentes do artigo 29, o legislador realiza mais uma vez uma interpretação autêntica dizendo que as circunstâncias e condições pessoais não se comunicam entre coautores e partícipes. É a regra. Então, por exemplo, se eu sou reincidente
e o meu comparsa é primário, ele vai ser punido como primário e eu vou ser punido como reincidente, porque é uma condição pessoal que a ele não se comunica. A minha pena, portanto, vai ser mais gravosa, porque na segunda fase da dosimetria vai se aumentar essa pena. Porém, tem uma exceção a essa regra do artigo 30, salvo se, a exceção, salvo se a circunstância de caráter pessoal ou a condição de caráter pessoal for elementar do crime, ou seja, um requisito sem o qual o crime não existe. E, no caso, o funcionário público é o requisito sem o qual o crime não existe. Se não é funcionário público, deixa de ser peculado, vai ser furto. Mas o funcionário público que comete o crime de furto, desculpe, de peculato, contando com a colaboração de um particular, ou seja, um comparsa que não ocupa cargo público nem exerce função pública a qualquer critério, esse particular deverá ser reconhecido como coautor do crime de peculato. Não haverá a cisão da responsabilidade penal para a caracterização da conduta do funcionário público como peculato e para a conduta do particular como crime de furto, por exemplo. Não. Ambos responderão pelo crime de peculato, que tem uma pena mais gravosa em relação àquela prevista no artigo 155. É uma exceção à regra constante do artigo 29 e do artigo 30, no sentido de que circunstâncias e condições pessoais não se comunicariam. Imagine, por exemplo, na municipalidade de Porto Alegre, que um gestor público, sabendo que monitores que seriam doados a uma instituição de caridade, por autorização da gestão, com a formalidade que se exige para tanto, saiba que eles estejam depositados numa determinada localização. E ele chama, então, um conhecido, que é proprietário de uma Kombi, né? As Kombis ainda rodam, para auxiliar a transportar alguns desses monitores, que ele acredita ninguém dará falta, né? Para serem vendidos para desmanche, para venda dos metais caros que, porventura, componham esses monitores e por aí vai. Nesse contexto, o funcionário público, obviamente, responderá pelo peculato furto e também o proprietário da Kombi que concorreu para a prática delitiva de maneira com relevância causal para transportar esses monitores que pertenciam, embora inservíveis, né, embora não utilizados, ainda ao erário, ao patrimônio da municipalidade de Porto Alegre. E, nesse sentido, o STJ traz a interpretação, reconhecendo a possibilidade de atribuição dessa responsabilidade penal por peculato ao particular. Eu trago aqui um julgado de 2023. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual, em se tratando de elementar do crime de peculato, é perfeitamente admissível, segundo o texto do artigo 30 do Código Penal, a comunicação da circunstância da função pública aos coautores e partícipes do crime, inclusive quanto àquele estranho ao serviço público. Então, você já sabe que não existe aí distinção entre o particular e o funcionário público que concorre para a prática do crime em concurso eventual de agentes. Tá bom? Vamos ver agora outros temas. Dado o avançado da hora, eu já vou direto para alguns temas que eu considero mais interessantes. A gente já falou sobre um tema interessante de peculato, e vocês têm um material à disposição de vocês, que é esse aqui, ó, o peculato doloso e a extinção da punibilidade. Olha, o artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal, prevê uma causa extintiva de punibilidade. Essa causa extintiva de punibilidade prevê que, se o funcionário público acusado da prática de peculato culposo, que é aquela situação fática onde o servidor público concorre para o sucesso de um desaparecimento, extravio, de um bem colocado à disposição da administração pública ou sob a guarda da administração pública, porém pertencente a particular, esse funcionário público não será responsabilizado a título doloso, mas em face da sua negligência. E aí, nesse contexto, eu tenho o crime de peculato culposo, é o que dispõe o artigo 312, parágrafo 2º,
Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. É até uma exceção à teoria do direito, no sentido de que não se pode concorrer culposamente com crime doloso, mas o legislador previu aqui o artigo 312, parágrafo 2º. Já na sequência, no parágrafo 3º, previu essa causa excludente de responsabilidade penal. No caso do parágrafo anterior, uma escusa absolutória. Estava procurando essa denominação, uma escusa absolutória. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. E se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Olha, cuida-se de o que se conhece na teoria do crime, na teoria da pena, como uma norma negativa. O que é uma norma negativa? É uma norma que, em vez de criar, definir uma conduta como proibida e fixar uma sanção, ele traz uma causa de afastamento de responsabilidade penal, a exemplo das causas excludentes de ilicitude, exemplo das causas excludentes de culpabilidade. Aqui, ele está afastando a responsabilidade penal pelo fato de se reconhecer a condicionante, que é a reparação do dano até a sentença recorrida. E toda norma negativa, por regra, ela pode ser aplicada por extensão há casos que não são nela previstos propriamente dito. Ou seja, admite-se a analogia para normas negativas. Tá bom? Eu só não admito a analogia, que é uma forma de integração da norma penal, para as chamadas normas penais incriminadoras. Então, em princípio, essa norma poderia ser aplicada ao peculato doloso, já que trata-se de norma negativa. Porém, o Superior Tribunal de Justiça veio e disse: pode não. Aqui, essa regra ela é específica para o crime de peculato culposo. E aplicar essa regra de extinção de punibilidade ao peculato doloso importaria numa violação à competência legislativa do Congresso Nacional. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, Karen, esse julgado para poder voltar a conversar com você. Está aqui, ó. Afastada a hipótese de peculato na modalidade culposa, fica superada a pretensão de extinção da punibilidade pela reparação do dano. Ou seja, se foi afastado pela modalidade culposa, é porque se reconheceu o dolo na prática do crime de peculato. Na medida de que o crime de peculato, em sua forma dolosa, não admite, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é também a moralidade administrativa, algo que a gente já conversou quando falou a respeito da insignificância. No peculato doloso, embora não seja possível a extinção da punibilidade, o ressarcimento do dano pode configurar o arrependimento posterior se verificada a presença de seus requisitos. Porém, tratando-se de causa de diminuição de pena, deve ser analisada no momento oportuno pelo juiz da causa, sob pena de supressão de instância. Ou seja, eu não aplico a causa de extinção da punibilidade do 312, parágrafo 3º, mas posso eventualmente aplicar o artigo 16 do Código Penal se a reparação do dano se deu antes do oferecimento da ação penal pelo Ministério Público. E com isso, então, eu volto aqui para cá. Professora, eu estava aqui imaginando várias situações em que é muito possível que aconteça o peculato, que eu estava pensando nos nossos residentes, né, que nem sempre estão em todos os lugares da administração. Então, é muito fácil acontecer até o culposo, por exemplo, dentro de hospital público, né? A gente sabe que tem as farmácias ali também nos postos de saúde, tem as farmácias, nem sempre tem uma farmácia central, às vezes tem a farmácia no posto, e existem medicamentos caros ou medicamentos que interessam para revenda, né, como aqueles psicotrópicos controlados e tudo mais, e pode haver algum tipo de facilitação ou algum tipo de descuido que acaba permitindo outro funcionário retirar esses bens para revender, enfim, para uso próprio, sei lá, para qualquer situação dessas. Então, só a título de exemplo dessas situações, e tem uma situação que foi colocada. Muito bem colocada essa questão da farmácia,
Só que a gente vai restringir essa interpretação por descuido, tá? Se é Aham. facilitação, facilitação é vinculação psicológica dolosa. Então, Sim. responderiam ambos por peculato doloso. Mas o descuido, ele entra no âmbito da negligência. Então, seria a participação culposa da enfermeira-chefe, né, que não realiza esse controle, e isso daí enseja o reconhecimento da responsabilidade por peculato culposo, e nessa situação, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível vai afastar a responsabilidade penal dessa gestora, dessa enfermeira-chefe. Muito bem colocado. E pode acontecer nesses casos de concurso de agentes o dolo eventual é reconhecido também, porque eu fiquei pensando, essa pessoa que tem, digamos, a guarda da chave, é uma chave muito emperrada, me dá muito trabalho fechar, de vez em quando eu deixo aquilo aberto, né? É uma espécie de dolo eventual, né? Vou deixar para ver o que, que acontece. Você não está errado, não, Karen. Deixar o armário aberto com a consciência de que há remédios controlados e de alto valor agregado demonstra uma indiferença em relação à proteção daquele bem que é um bem público, né? E essa indiferença é o que vai caracterizar o crime de dolo, o tipo subjetivo do dolo eventual. E com relação por exemplo, a questão do concurso, é possível a gente entender. Vou pensar aqui numa hipótese, tá? A gente teve tantas doações no caso das enchentes, né? E nós tivemos muitas entidades que firmaram termos de parceria nos abrigos. A Sabrina está colocando apropriação das doações recebidas para ajudar vítimas das enchentes, né? A gente pode tanto pensar numa situação hipotética, que eu espero que não tenha acontecido, né? Nós temos excelentes servidores, mas aqui para a gente pensar, né? A gente tem que pensar inclusive na prevenção do servidor se apropriar ou eventualmente da gente ter alguém que por um termo de parceria acaba se apropriando ou auxiliando o servidor a se apropriar. Isso tem como a gente Eu, enquadrar na situação de peculato e concurso de agentes? eu considero que os bens, alimentos, vestimentas, etc., a partir do momento em que quem organiza é o governo estadual, em parceria com o governo federal e com a prefeitura, eles adquirem a natureza de bens públicos, a partir do momento em que há essa tradição, a partir do momento em que chega no depósito para distribuição. Há uma necessidade de descentralização, obviamente, e eu tomei conhecimento por meio de palestras, inclusive com o Procurador-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no Conselho Nacional do Ministério Público, da atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul em operações do GAECO, justamente para coibir de maneira imediata essas condutas de pessoas que buscavam restringir essa distribuição, visando a obter alguma vantagem política, já de olho nas eleições municipais que se avizinham. Nesse sentido, eu sustentaria de forma bastante tranquila que a apropriação desses bens comprovada representaria o crime de peculato quando realizado por um funcionário público. E o particular, que de alguma forma concorre com o funcionário público para esse desvio, também será responsabilizado a título de peculato, levando-se em consideração a regra constante do artigo 30 do Código Penal. Tá certo. Karen, eu quero deixar à disposição os colegas que queiram fazer mais perguntas. A gente tem tempo para ver mais uma ou outra coisinha, mas 11h30 a gente encerra, porque eu tenho absoluta certeza que todo mundo tem muito trabalho para fazer. E pergunto, querem fazer perguntas agora ou a gente aborda mais um ou dois temas? Eu acho que dá tempo de pegar mais um ou dois temas curtinhos e aí a gente Vamos? tem alguma pergunta sobre esses. Vamos lá. Bom, muito bem. Então vamos, porque tem alguns aqui que são bem interessantes. Esse aqui, por exemplo, é um deles. Corrupção e bilateralidade. O que é isso? Bilateralidade no crime de corrupção. Basicamente significa dizer que, para eu responsabilizar alguém pelo crime de corrupção passiva,
eu não preciso enquadrar outra pessoa em corrupção ativa e vice-versa. A corrupção passiva é crime contra a administração pública praticado por funcionário público, só colocando as coisas em seus devidos lugares, enquanto o crime de corrupção ativa é crime de particular praticado contra a administração pública. Eu posso ter, então, um corrompido responsabilizado sem necessariamente trazer como condicionante para essa responsabilização a identificação de um corruptor. E é nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça entende que não há bilateralidade entre os crimes de corrupção passiva e ativa, uma vez que estão previstos em tipos penais distintos e autônomos, sendo independentes, e também a comprovação de um deles não pressupondo a comprovação do outro, julgado no mesmo sentido da sexta turma de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. O delito de corrupção é unilateral, tanto que, legalmente, existem duas formas autônomas, conforme a qualidade do agente. E a existência de crime de corrupção passiva não pressupõe necessariamente o de corrupção ativa. Então, identificou-se situação que se enquadra no crime de corrupção passiva, não havendo notícia de um corruptor, isso não é fator impeditivo de responsabilização do funcionário público. Outro tema interessante, e esse importou em uma, digamos, atualização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é quanto à possibilidade de responsabilização do servidor público por corrupção passiva quando este funcionário público não tem a competência ou a atribuição, administrativamente falando, é o termo adequado, o professor Igor está aí para me corrigir, né? O funcionário público não tem a atribuição para a realização do ato de ofício. Vamos dar uma olhada nessa tese. No crime de corrupção passiva, é prescindível haver nexo de causalidade entre a conduta do servidor e a realização de ato funcional de sua competência. Mas como assim, professor? É assim que tem se interpretado. Eu trago um julgado recente, de 2022, de relatoria do ministro Jesuíno Rissato, que é desembargador convocado aqui no Tribunal de Justiça. Ele diz o seguinte: para a configuração do crime de corrupção passiva, ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, não se exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de ato de ofício. Inclusive, nem mesmo a exigência de que o ato de ofício seja de competência funcional do agente corrupto. Então, como vocês veem, houve uma ampliação significativa para se possibilitar a responsabilização penal por corrupção passiva do servidor público, se ele aceitou ou se efetivamente recebeu vantagem patrimonial indevida para realizar um ato que sequer tem atribuição para tanto. Para o STJ, isso é mero detalhe. O simples fato de ter aceitado, de ter efetivamente recebido, tratando-se de crime formal que se consuma com a simples conduta, já é suficiente para o reconhecimento da responsabilidade penal do agente. E tem um Professor, outro até aqui que eu sobre... quero... Pois não, querida, estou à Não, era disposição. sobre isso, é que tem uma pergunta aqui da Paula Schilling Pérez, que ela trata realmente sobre isso. Ela diz assim: o STJ entende que o crime de corrupção passiva se consuma mesmo que o ato seja praticado por funcionário público fora das suas atribuições funcionais. Por outro lado, a jurisprudência recente limita o foro privilegiado dos parlamentares apenas aos casos em que a conduta esteja diretamente relacionada ao exercício da sua função. Diante disso, o senhor vê conflito entre esses dois entendimentos, onde um tipo de corrupção é julgado pela Suprema Corte e outro pela primeira instância? Bom, é interessante a pergunta, mas as situações elas são díspares. Primeiro, porque no caso do STJ, nós estamos falando de funcionário público. E no caso do Supremo Tribunal Federal, em decisão do ministro Barroso, que restringiu o foro por prerrogativa de função, nós estamos falando de agentes políticos,
que não se adequam e nem podem ser conceituados como funcionários públicos, já que não se submetem à subordinação hierárquica. E, nesse sentido, os tratamentos não necessariamente precisam ser isonômicos, porque são situações diversas. Então, eu explico sobre esse ponto de vista. Tá? Continua valendo a questão do parlamentar ser responsabilizado tão somente por ato realizado no exercício da função política e que com ela guarde relação, aí a competência do Supremo Tribunal Federal, e continua valendo a interpretação do STJ no que diz respeito à desnecessidade de realização do ato de ofício, sob a fundamentação de que trata-se de crime formal, ou seja, a consumação do delito se dá com a realização da atividade, e a atividade proibida é aceitar a promessa ou receber a vantagem patrimonial indevida. A realização do ato de ofício seria um mero exaurimento da conduta já consumada, já que nós estamos diante de um crime de consumação antecipada, ou também conhecido como tipo penal incongruente, que é aquele que prevê o dano, mas despreza a realização do dano para atribuir responsabilidade penal. Tá bom? Tá certo, E obrigada, só professor. vamos fechar aqui com esse julgado, o Karen, que é o de compulsão e validade do flagrante. Olha, o crime de compulsão, ele é um crime muito parecido com um crime de extorsão. Eu trago até aqui na frente. Ó. A compulsão está prevista no artigo 316 do Código Penal. A conduta proibida é exigir para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, você tem o verbo, a conduta núcleo do tipo, exigir. Tá? É mais forte do que solicitar, que caracteriza a corrupção. Envolve aí algum tipo de, vamos chamar de um constrangimento leve. Já na extorsão, você tem a adoção pelo legislador do verbo constranger, e aí vincula esse constrangimento ao uso de violência ou grave ameaça. Eu já vou aproveitar para falar de um outro julgado, no sentido de que, quando o funcionário público se vale de grave ameaça para exigir vantagem em razão da função, ele não está cometendo crime de concussão, ele está cometendo crime de extorsão. Tá? Ah, professor, e qual a relevância disso? Está na pena. A pena mínima no crime de extorsão é de 4 anos e a pena mínima no crime de concussão é de 2 anos. Então, por exemplo, para a extorsão, não caberá, por exemplo, a suspensão condicional do processo, né? Ou, eventualmente, só suspensão condicional do processo mesmo. E também não caberá acordo de não persecução penal, porque o crime envolve violência ou grave ameaça. Então, o guarda municipal, o policial militar, o policial civil, que são considerados funcionários públicos, lato sensu, né? Integrantes da administração pública civil e militar, quando se valem de violência para exigir uma vantagem indevida, utilizando-se da atuação pública, de policial ou de guarda municipal, estarão cometendo crime de extorsão e não crime de concussão. Já, por exemplo, o fiscal de posturas ou o fiscal da vigilância sanitária, que exige uma determinada quantia para não encerrar as atividades do estabelecimento comercial, então nós estaremos diante do crime de concussão. Tá bom? Mas, então, professor, naquelas situações em que o superior exige de alguém que está assumindo o cargo, o caso da rachadinha, exige a contribuição, incide em qual crime? Qual tipo? Menina, essa questão é uma questão que tem sendo bastante discutida, quanto à caracterização desse crime como peculato ou não, né? E eu confesso a você que eu não me dediquei a ela, sei dessa discussão, mas vou dar uma pesquisada, vou escrever alguma coisa e depois vou mandar para vocês distribuírem para os alunos, combinado? Tá certo, porque é uma curiosidade, é uma coisa que a gente ouve falar muito, a gente nunca tem prova, né? E por conta de ouvir falar, a gente ouve muita informação truncada, né? A gente não sabe exatamente o que configura,
enfim, o que se considera prova cabal. Essas questões eu acho que são importantes para a gente resguardar a administração pública, né? Eu, particularmente, tenho muita curiosidade sobre isso. Mas não queria lhe tirar fora do foco aqui da abordagem. É porque eu fiquei pensando se poderia configurar concussão, embora eu não achasse que era bem isso. Só olhando a descrição eu pensei se poderia ser, mas é claro que se configura mais, se coaduna mais com o tipo do agente de fiscalização, né? Dessa questão que o senhor falou, fechar o estabelecimento, tem poluição sonora, está vendendo produtos vencidos, enfim, todo mundo ficou doente depois de consumir algum produto naquele estabelecimento. É isso, mas eu agradeço imenso, porque chama a atenção para um tema que é um tema atual, é um tema relevante, e também me estimula a estudar e produzir alguma coisinha. Pode deixar comigo que eu vou, meu compromisso para a semana, tá bom? Tá bom, tá certo. E aí, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu tenho aqui uma questão que muita gente certamente já viu em alguma reportagem da televisão, no Fantástico ou no jornal local, da validade do flagrante quando você tem, por exemplo, o crime de concussão, onde o servidor público ele exige uma determinada vantagem indevida para não realizar um ato de ofício, né? E marca com aquele que é constrangido, com o particular, num determinado restaurante ou num determinado bar para receber aquele valor que teria sido, entre aspas, combinado entre o constrangedor e o constrangido. E aí, no momento em que ele está lá no bar, vem a equipe da polícia e da voz de prisão. Normalmente, a equipe da polícia vem acompanhada também de uma equipe da TV local ou de TV nacional, né? Porque da Ibope é uma atuação da polícia que merece ser divulgada, mas isso envolve questões de direito processual penal em relação à validade deste flagrante. Sabe por quê? Porque nós vamos discutir se esse flagrante é um flagrante válido ou não, e, além disso, se a validade dessa situação flagrancial importaria, de alguma maneira, no reconhecimento ou no afastamento da responsabilidade penal do servidor público que exigiu o pagamento desse valor indevido. Então, são dois pontos. Para isso, a gente precisa falar a respeito de um conceito interessante que é o chamado flagrante preparado. O que é o flagrante preparado? É a situação onde um policial, normalmente infiltrado, ou se faz passar por um particular, que estimula alguém à prática de uma conduta criminosa e impede que essa conduta criminosa se consuma. E, nesse sentido, a jurisprudência reconhece que nós estaríamos diante de um crime impossível, porque sequer tentativa estaria viável de ser verificada no caso em concreto. Tem-se muito se falado, por exemplo, na hipótese do crime impossível, quando alguém, se fazendo passar por usuário, liga para um traficante e combina com ele a entrega de uma determinada quantidade de droga. Tá? É claro que isso envolve também outra discussão, porque o STJ já reconheceu que, muito embora a venda possa ser considerada ilegal em razão do crime impossível, ter em depósito aquela droga na casa do traficante, por si só, já representaria uma violação ao mandamento legal constante da Lei 11.343, da Lei de Drogas. Mas serve para exemplificar o que seria esse flagrante preparado, o que seria esse crime impossível. No que diz respeito à concussão e ao pagamento desse valor exigido lá no bar, e com a surpresa da chegada da polícia, o STJ diz que ali não é flagrante preparado, é um mero flagrante esperado. No flagrante esperado, o agente ele tem conhecimento da situação ilícita e ele simplesmente fica ali escondido, esperando que todas as situações se apresentem em concreto para que ele possa, então, realizar a prisão em flagrante, porque o crime estaria devidamente consumado. E o ministro, no caso aqui é o ministro Rogério Schietti, da sexta turma do STJ,
ele, inclusive, traz o argumento de que a consumação delitiva se deu em momento anterior, já que o crime de concussão, assim como o crime de extorsão, assim como o crime de corrupção, é um crime formal. Ou seja, a consumação delitiva se perfaz com a exigência do pagamento e não com o efetivo pagamento do valor exigido. Logo, aquela prisão em flagrante é válida e a responsabilidade penal também estaria configurada. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse julgado. O crime de concussão, por ser delito de natureza formal, consuma-se quando é feita a exigência da vantagem indevida. O crime de extorsão é delito formal que se consuma com a exigência da vantagem indevida, é o precedente citado. E continua. O entendimento manifestado está em sintonia com a jurisprudência do STJ, haja vista a configuração do flagrante esperado, que difere do quanto proposto pelo recorrente, pois no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se assim de crime impossível. A vítima, ameaçada pelos acusados, comunicou à corregedoria da polícia, mas cumpriu a exigência da entrega dos valores. A ação policial apenas evitou a obtenção/fruição da vantagem indevida, e nada mais é que o mero exaurimento da conduta, porém não impediu que o ofendido cedesse ao constrangimento. Precedente do ministro Rogério Schietti, citado pelo ministro Sebastião Reis Júnior em 2022. E com isso, meus amigos, minhas amigas, eu encerro essa nossa conversa dessa manhã bastante produtiva em relação aos crimes contra a administração pública, me colocando inteiramente à disposição para responder eventual dúvida que se apresente. Obrigada, doutor Flávio. O senhor viu que deu uma sacudida aqui, né? Que tem muitas dúvidas, inclusive eu não vou lhe contar quando é que foi a última vez que eu estudei direito penal, mas a aula foi tão bacana que eu comecei a lembrar e a criar casos hipotéticos aqui, né? E o pessoal também ajuda porque acaba lembrando também de outras situações. Eu fico extremamente envaidecido. Muito obrigado, cara. Igor, obrigada por ter trazido também o Dr. Flávio aqui. O Igor sempre tem ideias interessantes e pessoas interessantes também para trazer para a gente. Em nome dos residentes, né, que estavam pedindo aula de direito penal, e eu vejo aqui que tem muitos servidores também que estavam participando. Eu agradeço. Também em nome da PGM, a presença do Dr. Flávio, a presença de todos. No site da PGM, o cronograma das próximas palestras. Espero que vocês acompanhem, porque em seguida nós teremos mais eventos desse quilate. Muito obrigada a todos, um bom dia e um bom trabalho.